Oi, meus amores, tudo bem? Tia Brenda está aqui para mais uma videoaula. E hoje nós vamos falar sobre narrativa. Muito bem. Que elementos são necessários para a gente identificar quando um texto é narrativo? Hoje nós vamos relembrar esses elementos a partir do que nós já estudamos. Nós vimos que o conto é uma narrativa, que a crônica é uma narrativa, que a fábula é uma narrativa, e agora nós estamos estudando que história em quadrinho também é uma narrativa. Então vamos estudar todos os elementos que compõem um texto narrativo. Então vamos lá? Elementos que compõem uma narrativa. Então vamos ver. O que são? Os textos narrativos são caracterizados pela exposição de uma sequência de fatos interligados que ocorrem em um determinado espaço de tempo. Alguns itens são básicos na construção desse tipo textual. Dentre eles, é possível citar o narrador, enredo, tempo, personagens, espaço e todos os elementos juntos conforme eles vão compor esse texto. O que é o narrador? Narrador é aquela peça crucial, é o elemento crucial para o desenvolvimento da narrativa. É o narrador também que vai ter o conhecimento como um todo desse texto. Ele é o responsável por contar a história, tá bom? Ele pode ser um narrador observador ou um narrador participativo. É importante lembrar de não confundi-lo como o autor do texto. Ele conta a história, ele narra a história, como se ele fosse a voz do texto, tá bom? Espaço. Toda narrativa se passa em um espaço. Pode ser um local físico ou um local psicológico imaginário. O espaço físico pode ser classificado em espaço fechado, como quarto, sala de aula, cozinha, hospital, escola, igreja, ou em um espaço aberto, como parque, praça, tá bom? Tem sempre ter sempre um enredo. O que é o enredo? Também pode ser chamado de trama, ou o desenvolver da história. Então, o enredo é o elemento da narrativa responsável por dar sequência aos fatos, o desenrolar dessa história. É em torno dele que se desloca e se desenvolve todos os acontecimentos e os personagens. Agora vamos para os personagens. Quem são os personagens? Os personagens são elementos fundamentais e indispensáveis em qualquer narrativa. Eles são as pessoas que vão dar vida e vão dar diálogo, presença a essas histórias. Vão trazer significado, desenvolvimento das ações e do mistério, da relação, do real e do ficcional aí entre os personagens e a situação e o enredo na qual eles estão envolvidos. Tempo. Tempo também é uma característica importante na narrativa. Por quê, tia Brenda? Veja bem, todos os textos narrativos possuem como um dos seus itens principais o tempo. Pode ser um determinado dia, um período, um dia da semana, uma época de estação. Ele pode ser classificado em tempo cronológico e os acontecimentos são relatados sequencialmente, na ordem que acontece, ou ainda em acontecimento, tempo que nós dizemos psicológico, quando os fatos não seguem uma unanimidade, tá bom? No entanto, apresentam uma sequência de significados fictícios. Então, para sistematizar, a narrativa vai apresentar 5 elementos, que podemos até dizer, simplificar com a palavra pente, que vai dar aí uma analogia na mente de vocês, vai fazer um link para vocês entenderem os 5 elementos que não podem faltar numa narrativa. Então, P caracteriza personagem, espaço, N narrador, T de tempo e E de enredo. Toda a narrativa que vocês estarão lendo ou estarão produzindo enquanto produção escrita deve conter esses 5 elementos, tá bom? Para ser considerado uma narrativa. São elementos essenciais para que tenha fundamentação e que o leitor consiga fazer uma interpretação adequada do texto.
É importante a gente falar que o tempo em uma narrativa pode ser definido como a duração da ação daquele personagem. Pode ser esse tempo cronológico ou psicológico, como nós já dizemos, tá? Outra coisa que é importante destacar são as fases do texto: o momento inicial, o momento de clímax, o momento de desfecho da história, tá? Todo texto ele precisa ter um início, um meio e um fim. E nós vimos isso um pouquinho. Então, veja bem, a situação inicial é marcada pelo quê? Pelo início da apresentação dos personagens e o espaço na qual eles estão inseridos. Segundo momento, estabelecimento de um conflito. Quando nós percebemos que tem um conflito na narrativa? Quando surge uma situação que precisa ser resolvida, que quebra a estabilidade dos personagens, que traz os personagens um problema, ok? Depois desse momento de conflito, vai vir um momento de desenvolvimento, que é a busca por soluções desse conflito, que é a busca por soluções desse problema que foi gerado. Em seguida, nós teremos o clímax, que é o ponto de maior tensão na narrativa. E depois desse ponto de clímax, que é quando já começa a haver uma resolução desse problema, é quando esse problema já está meio que solucionado, temos aí o desfecho. O que é o desfecho? É a finalização da história, tá certo? É quando o clímax vem junto do desfecho. E, meus amores, espero que esse vídeo tenha ajudado a sanar todas as dúvidas que ainda permaneciam em relação a o desfecho, clímax e momentos de conflito que aparece dentro de um texto como elemento narrativo, tá bom? Então fiquem atentos, até a nossa próxima aula, um grande beijo!